Bola Não Para está lá para você que acompanha através da Vivo TV em São Paulo, canal 631. Vivo TV também canais 76, 554, Nossa TV canal 53, pela Oi TV, canal 139, pela internet. Você pode acompanhar na rede social, lá no Instagram, @canal KTV. E também no YouTube. Você pode também se inscrever, canal KTV com a programação inteira, também no YouTube, não só na TV, mas através também do YouTube. Você pode assistir através do canal KTV Brasil. Tá conectado? Se inscreva também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, 8h30 da noite, entra uma entrevista inédita, claro, com reprises na programação aqui do canal Q. E, claro, vamos falar de futebol. Hoje, com muito prazer, recebendo que já foi um atleta, volante, jogava muito bem. Jogou no meu time no Santos, mas jogou em outras equipes. Vai contar um pouquinho da sua passagem e vai falar do trabalho dele na base, né? Cada vez mais a base mostrando-se fundamental na formação de atletas, né? Hoje, cada vez mais no Brasil, o atleta vai embora muito cedo, né? Para o exterior, pelo menos é o sonho de todo atleta, e às vezes não acontece isso. E ele trabalha numa categoria muito importante, porque é uma categoria que muitos jovens têm aí pulado etapas e parando numa sub-17, categoria de sub-18, uma Copa São Paulo mais para frente, né? Então é uma categoria super importante quando está naquele momento próximo à definição de uma carreira de um jogador de futebol. Nós estamos falando com Helder Campos, que é o nosso convidado. Hoje ele é técnico do Santos, da categoria de base, sub-17. É o nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Helder, prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem, Helder? Tudo bem, Fred. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Um grande abraço aos amigos aí do A Bola Não Para. Prazer falar aqui com você, falar sobre futebol, esse programa maravilhoso, com bastante audiência. Então, estou à disposição aqui para debater sobre futebol, sobre esse momento na minha vida aqui como ex-atleta e agora como treinador numa nova função. Então, muito obrigado pelo convite. Que é isso, o prazer é nosso de tê-lo aqui. Quanto tempo de profissional, Helder? Como treinador? Como jogador? Como jogador foram 16 anos. 16 anos? 16 anos. Começando, você é de Presidente Prudente? Sou de Presidente Prudente e comecei a minha formação foi no Novo Horizontino. Novo Horizontino. Comecei no Novo Horizontino em 1991. Ou seja, o Novo Horizontino tinha acabado de fazer uma final com o Bragantino. Isso. Eu tive a oportunidade de fazer toda a minha formação no Novo Horizontino e até chegar ao profissional. Depois tive passagem pelo Vasco da Gama, né? Sim. Tive no Santos, alguns clubes... Juventude, América, joguei fora do país, tive Juventude, Criciúma, Sport, Guarani, equipes. Encerrei minha carreira no Red Bull, aqui em São Paulo também tive uma passagem por 2 campeonatos paulistas pelo Juventus, da Moca. E aí comecei tive passagem pela seleção, fora do país eu tive 2 clubes na Grécia, Pasiani e no Kalitheia, e na Hungria no Papa Lomba em 2006. E aí encerrei minha carreira no Red Bull Brasil, que hoje é Red Bull Bragantino, em 2011, devido a uma lesão no joelho. No jogo de acesso na Série A3, eu tive uma segunda lesão no ligamento cruzado, no joelho direito. E aí, depois disso, depois da minha pós-operatório, aí eu não consegui mais, e aí resolvi encerrar e começar uma nova função. Fui estudar, me formar em Educação Física, fiz a especialização também em treinamento de futebol e futsal. Tenho aí alguns cursos da CBF, né, até a licença A. E aí iniciei um projeto na escolinha, em Santos, que me levou novamente ao alto rendimento, que foi a Portuguesa Santista. Lá eu tive a passagem desde o sub-11 até o profissional. E depois, agora há 3 anos já no Santos, depois que eu saí da Portuguesa, o Santos me convidou para trabalhar na formação. E eu estou há 3 anos aí, completo, na verdade, 3 anos em outubro, né? Então, essa é toda a minha trajetória e é um prazer estar aqui. Que é isso. E, Helder, é sobre isso. Desde criança sempre quis ser jogador, Helder? Eu tive um sonho, Fred. Tinha sempre... Acho que com toda criança, né? Ela tem um sonho de ser jogador. Só que naquela época são outros tempos, né? Eu sou da década de 90, sou
dos anos 70, nasci nos anos 70, mas sou da década de 90 que acaba tornando profissional. Eu acho que ainda eu pego um pouco da transição, pego algumas coisas da geração de 80, sim, década de 80 e os meados de 90, né? Ou seja, aquela seleção de 82, seleção de 86 que também foi muito boa, os grandes nomes, né? Zico, Sócrates, Éder, Careca, centroavante. Eu falo que, pô, e não só, a gente tinha naquela época, você via muitos craques na seleção brasileira e via outros fora que não era convocado, e aí existia um ditado que falava assim, que é até interessante, esse jogador não é jogador de seleção, mas como? Ele está arrebentando, isso é de time grande, isso é de time, então você vê que tinha esses atletas, essa filtragem, o jogador que era espetacular no grande, de Corinthians, de São Paulo, de Santos, e que não era selecionável e não era convocado, porque o nível era tão elevado que ficava de fora. Sim. Então, hoje a gente já não vê mais isso, né? Qualquer jogador que dá 2, 3... chutes, aí ele já se torna tem que ser convocado, né? Então, na nossa época, eu lembro que você teria que fazer um campeonato inteiro. Você via que os atletas tinham que se destacar o campeonato inteiro, às vezes se autoafirmar num próximo para depois ganhar a convocação. E o sonho era diferente, né, Helder? Assim, o garoto sonhava em chegar à seleção. Hoje o garoto sonha em chegar à Europa. Exato, mudou um pouco, né? Mudou bastante. Então, assim, na minha época eu queria ser jogador. Então, na década de 90, ou até antes, o atleta profissional de futebol, ele não era valorizado. Ele era considerado um cara que não tinha gostava de jogar futebol, vagabundo. Esse então, é preguiçoso, quer só jogar bola. Só quer jogar bola, o que é isso? Gosta de uma bola? Não, vai trabalhar. Então, até meu pai tinha essa preocupação comigo em relação a esse comportamento. Não, vai estudar, não sei o quê. Então, na nossa época ainda, dessa década, quem se tornou jogador de futebol é porque realmente gostava de jogar futebol, queria. Eu não queria saber se por dinheiro ou não, era um sonho, né? Então, eu só focava. Tanto é que eu falo que eu fui bastante persistente, Fred, porque no meu sub-15 o treinador falava para mim assim, olha, você não está sendo titular porque você não sabe cabecear. Eu ia lá e treinava cabeceio. Aí a outra semana ele falava, você não chuta de fora da área, então ainda falta, você vai continuar na reserva. Aí eu ia lá, treinava fundamento, de finalização. E eu acho que, na verdade, ele me preparou para eu chegar. E aí minha trajetória, eu com 16 anos, eu joguei no Novo Horizontino, em 1993, uma seletiva do Brasileiro contra o Marília. Foi a primeira partida minha no profissional. Não passei pelo sub-17. Eu fui direto para o sub-20. Depois ficava treinando no sub-20. Em 94, né, eu joguei o Brasileiro da Série C com o Novo Horizontino, titular. Nós fomos campeão do Brasileiro da Série C. E em 95, aí já era titular no profissional, com 18 anos. Então, tudo aconteceu muito rápido, né? Então, eu agradeço a esse treinador que lá atrás... Te dava Exato. Pegava no seu pé. Pegava, orientava, né? Porque, na verdade, pegava no pé, mas a gente... hoje, quando você fala com o atleta, às vezes ele já se melindra, já fica todo... Você tem que ter uma outra forma de conduzir, né? Mas ele me ajudou muito eu ser resiliente e isso nos ajudou, né? Então, hoje, eu vejo muitos ex-atletas aí falando que hoje a geração é tudo Nutella, né? Se fosse na nossa época, com certeza não jogaria. E eu vejo em casa, né? Eu vejo muitas, às vezes, um debate interno com meus filhos e eu tenho aprendido muito com eles até de forma a conduzir a geração mais nova, mas na nossa época é outros tempos. Sim. Então, mudou muito e eu falo, hoje, eles têm o sonho, mas eu acho que não vejo se a realmente... gana do sonho acho que era diferente, né? Exatamente. Eu acho que mudou bastante. E você sempre quis ser volante, Helder? Porque o Helder, quem não assistiu, o Helder foi um bom volante de qualidade de passe, de lançamento, de bola parada. Hoje,
característica de segundo volante para frente, quase que um meia aí. O Helder tinha muita qualidade técnica. O Helder que fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro, né, principalmente. Você sempre quis ser volante ou você começou mais para frente e foram colocados você para trás? Então, Fred, boa essa sua pergunta. Na verdade, eu era meia, né? Que tinha meia direita ou meia esquerda e eu era um pouquinho mais adiantado. E eu chego no Novo Horizontino com essa função, tanto é que fazia até gols, né? E você veio da onde? Eu vim de Presidente Prudente, né? Não, sim, mas você jogava já em Prudente para ir para o Novo Horizontino. Isso, foi isso aí. Aqueles torneios regionais que acabam me convidando. Você foi destaque? Destaque, aí cheguei no Novo Horizontino, fiz um treino, o treinador já me... E aí me trouxeram para morar, né, alojamento, tudo isso. Porque o Novo Horizontino, lá em 90, já tinha centro de treinamento. Sim, né, sempre foi depois com a morte do Nabi Abichedi, ou do Dr. Jorge Ismael de Biasi, que fez a fusão com o Nabi depois, né? Aí o time acabou novamente depois, mas o Dr. Jorge já tinha essa preocupação, né, de estrutura, e o Novo Horizontino conseguiu chegar já aqueles anos devido a essa estrutura. Então a gente tinha essa estrutura. E você começou como meia? Comecei como meia, aí o treinador me colocou como volante no primeiro jogo. Fui bem porque eu ganhava eu era alto, né? Ganhava todas as bolas de cabeça e conseguia sair jogando. E aí eu alternava volante, segundo volante, que era o meia, né, naquela época, e saindo um pouquinho mais. E aí eu fiquei na minha vida toda. No final da carreira, depois como profissional, igual você falou, eu já cheguei a jogar de 10, com a camisa 10, inclusive no Santos. Profissionalmente, Vanderlei me dava a camisa 10, que... Eu falava, professor, é muito pesada para o volante, né? Mas era por causa da qualidade do passe, né? Essa visão de você buscar os atacantes, né? Alimentar os atacantes com passe vertical, com passe que quebra a linha, uma circulação de bola. Então, a gente tinha essa característica. E eu falo que antigamente os volantes... na minha época, quem tinha? Vamos aqui, ó, era Flávio Conceição, Marcos Assunção, junto, né, comigo, sim. O Assunção... Só nós jogamos junto no Santos. Aí tinha Vampeta no Corinthians. Um pouquinho antes, o César Sampaio, que foi uma referência também, isso, né? tinha os atletas no São Paulo. Sim, o Dinho. Então, quer dizer, você tinha muita qualidade. Aí na Portuguesa tinha o Galo. Capitão. Então, você vê que tinha... eram atletas que, além de marcar, jogavam, né? Sim. Não era só uma característica só de marcação. Naquela época não tínhamos isso, né? Foi mudando depois de 90 para cá, tal, ou de 2000, perdão, que começou mais marcação e enfim, teve essa mudança. Mas basicamente foi essa a minha trajetória, e aí eu encerro no Red Bull já fazendo o volante e um zagueiro. Um terceiro essa saída de 3 para construir, por causa da qualidade do passe, eu já estava um pouquinho mais na defesa. Nós estamos conversando com o Helder Campos, que é o nosso convidado aqui na Bola Não Para. Vamos para um rápido intervalo, passa rápido, mas é sempre importante apresentar, né, o entrevistado, e até para você conhecer, você que está assistindo agora, não viu o Helder jogar, olha, realmente era um ótimo jogador, e de muita qualidade técnica, e é um volante mesmo, como ele disse, né? Hoje é colocado como um volante moderno, ele já era dessa maneira, né? Com muita qualidade de passe, de lançamento, de posicionamento, não só para roubar, mas também para construir uma equipe de futebol. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos mais com a Bola Não Para. Você está acompanhando a Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia, tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí, né? Com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo, tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na Rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, vale a pena conhecer.
A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal KTV, Vivo TV em São Paulo, canal 631. Você pode acompanhar também Vivo TV canais 76, 554 e Oi TV canal 139. Brasil inteiro você pode acompanhar o canal KTV, Instagram, @canal KTV, YouTube, canal KTV Brasil, se inscreva, né? E também acompanha a programação do canal KTV. A Bola Não Para toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer recebendo o Helder Campos, que é treinador hoje no Sub-17 do Santos, mas foi jogador de bola, jogador de futebol e jogou muito bem, teve uma bela carreira aí no futebol brasileiro, também atuando no futebol do exterior. Ele é o nosso convidado, a gente fez uma linha do tempo aí com o Helder, claro, já falando de algumas teses importantes do futebol de hoje, atual, mas vamos falar mais desse trabalho do Helder também nas categorias de base. Helder, só para fechar esse lado do jogador, sua carreira, se você fizer um retrospecto aqui, foi o que você sonhava? Foi mais do que você sonhava ou poderia ter sido melhor? Eu tive um problema no meio, né? Eu não gosto de reclamar, mas talvez eu tive um episódio com um empresário que acabou prejudicando a minha trajetória. Eu estava no Criciúma, Sim, jogando o brasileiro, ia jogar na minha transferência para a Grécia, ele teve um problema interno que ele acabou desviando e me interrompeu. Eu tive que quase que fiquei impedido de jogar futebol. Caramba. Então eu estava no Criciúma, tive que abdicar de jogar no Criciúma para começar. Aí fui para o esporte a rodar e comecei a rodar porque eu tinha uma dívida que ia me impedir de jogar futebol. Ele acabou te roubando, seria isso? Ele me prejudicou exatamente. Sim. Isso e não foi assim, foi numa transferência. Tá. Então, onde você ganharia uma grana? Na verdade não, foi pro clube. Tá. E o clube não recebeu. Eu estava na Portuguesa de Esportes, 2003, para jogar o Paulista, e aí eu saí na pré-temporada para o time da Grécia. Tá. Quando chegou no meio do ano que eu retornei, eu fui conversar com o presidente para ter a quebra do contrato, né? Que eu estava com a minha esposa, estava grávida. E aí eu falei, eu preciso retornar. E aí ele falou, tudo bem, retorna, mas me dá o dinheiro que eu dei para vocês. Eu falei, o dinheiro não foi para mim, o dinheiro foi para a Portuguesa. E aí eles mandaram pelo sistema West Union, essas coisas todas. Sim. E aí na transação não foi repassada a Portuguesa. Quando eu voltei, depois eles entraram com uma ação e me pedindo de jogar, pedindo esse dinheiro, que eu tive que pagar. Você teve que pagar? Eu tive que pagar. Então, isso daí, eu tive que sair e... Começar a girar, senão dinheiro. Eu ia parar a carreira com 27 anos. Caramba. Consegui pagar, tá? Consegui dar a volta por cima, mas isso aí fica foi uma marca. Foi uma marca. Então eu tenho isso, talvez se eu não tivesse esse episódio, talvez poderia ter jogado, eu joguei, vamos dizer, 10 anos de Série A, né? Poderia ter prolongado um pouquinho mais, mas eu não vejo assim, só acho que só foi isso. Sim. Devido não um problema meu. Algo que não foi legal de uma parte de uma outra pessoa. De outra pessoa que me atrapalhou. Então, foi a única assim, mas do resto, por depois ter superado, joguei em clubes menores que eu adoro, que foi, vou dizer, o Juventus, daqui da Moca. O moleque através da Javari, era sensacional, tenho... encerrar no Red Bull, para mim também foi muito importante, então tem carinho especial. Como o Santos abriu as portas também como atleta, e hoje eu estou como treinador, numa nova função, né? Então, realizar ter jogado como atleta e agora eu trabalhar como profissional numa outra função também tem sido gratificante. Então, assim, mas... seria só isso, né, Fred? Eu não me arrependo, talvez faria tudo de novo, né? Tirando esse episódio que não foi meu, mas eu acho que Deus sabe o que faz e me ajudou muito no fortalecimento na vida, né? Com certeza. E aí, treinador, como que bateu em você? Porque normalmente a transição sempre é dolorida, né, Helder? Assim, você sai um pouquinho do cenário do holofote, né, de ser um jogador de futebol. A gente sabe que tem todo um glamour de ser jogador de futebol para as pessoas, né, de estarem perto de um jogador de futebol. Olha, ele joga em tal lugar. Olha o Helder lá que jogou no Santos, né? Tem essa referência, né? Como que foi para você?
No começo foi difícil, assim, porque quando eu machuquei, né? E aí você parar por lesão, tomar uma decisão foi muito difícil, foi doloroso e, e aí eu fui estudar. E eu virei a chave e, como minha mãe disse, pô, a gente cai, vamos levantar e vamos seguir em frente. Não vai faltar trabalho, eu sei que você é esforçado. E aí eu segui o conselho de alguns treinadores, fui estudar e me formei em educação física. Já quando jogava, eu já dialogava com alguns treinadores. Tá. Então, de repente, você chegava o treinador e falava, nós vamos marcar alto, pressão lá, e que antigamente falava 1, a 2, a 3. Até os termos mudaram, mudaram, E aí você chegava, professor, nós estamos, a 1 não está dando certo, porque o cara está fazendo isso, que a gente pode fazer isso aí? Então já tinha um pouquinho da leitura, Tá. E aí começava, e às vezes quando o treinador tinha uma dúvida, vinha conversar, falar, o que a gente acha melhor? Estou pensando nisso, isso. Então aquilo ali começou a me dar uma leitura sobre o jogo, né? E aí depois que eu fui estudar, que eu me descobri que realmente o que me motiva, o que me dá prazer é procurar pegar um atleta e mostrar o caminho para ele evoluir, para ele formar e chegar ao objetivo. Então, eu comecei a trabalhar em escolinha, não fui, e pelo desempenho nas escolinhas que os meninos começaram lá em Santos, a jogar no Santos, a jogar nos torneios de futsal, Portuários, Gremetal, essas escolas de futsal. No meu sub-7, 2 anos seguidos, que iam, e aí os caras me levaram para o sub-11. A Portuguesa recebi o convite, e aí começou todo esse trabalho de formação e desenvolvimento na base, né? E agora eu tô, já como eu falei, estou no Santos há quase 3 anos, procurando crescer, colocando as ideias, né, daquilo que a gente pensa, para futuramente, quando chegar a oportunidade de você estar no profissional, né, que a gente almeja, que é claro. Para desenvolver bem as ideias e chegar melhor preparado. E o que você tem de referência como técnico? O que você levou para agora a carreira de técnico e de treinadores que você conviveu? Claro, são muitos, ainda mais o futebol brasileiro que troca-se muito rápido, muito, né, de técnicos. Mas quais aqueles que te marcaram e que, de certa forma, no início, foram até um espelho para você iniciar a sua carreira como técnico? Pô, eu tenho vários exemplos, né? O professor José Teixeira foi um cara que nos ensinou muito um caráter, uma ética imensa, né? Tive Vanderlei Luxemburgo também como, o professor Vanderlei sabe, a gente sabe do potencial, do histórico dele, né? E Emerson Leão também, que foi o que trabalhou conosco. Tive Ricardo Gomes, né, como treinador, que, poxa, um perfil que trabalhou muito na Europa e agregou bastante também, que eu vejo que, fora os outros, né, Márcio Fernandes, que eu encerrei, que eu também tenho um carinho especial, como outros treinadores. Né? Aprendi muito com o que deve fazer e o que não deve. Você entendeu? E é claro, aí você vai criando o seu perfil, né? O que você acredita. Eu, com o meu estilo de jogo, tá? Com a minha ideia dentro do modelo, por a minha característica já, eu sempre gostei de um jogo bem jogado, de posse, né? Que era um pouquinho o meu perfil. Quem conheceu tecnicamente a geração 90 sabe que o futebol que a gente sempre buscava era um futebol hoje, no termo apoiado, né? Um jogo mais de controle. Sim. Então, é o que eu procuro passar para minhas equipes claro, com o desenvolvimento, né, da técnica, né, que é onde a gente trabalha. A tática também é importante, mas é o desenvolvimento técnico do atleta que vai fazer com que ele chegue ao profissional. Então, essa parte tática é só um pouquinho, ela é pouca coisa, né? 30%, 40% e mais ênfase na parte técnica, que foi que eu falei, que eu já vinha desenvolvendo na escolinha e agrega ao alto rendimento de uma forma performance. Na escolinha, às vezes, é muito lazer, aquele menino que quer, aprende, coloca em prática e se desenvolve e tem o sucesso.
no alto rendimento, não. A gente precisa trabalhar e também performar, né? Faz com que o atleta chegue ao objetivo. Então, é isso que a gente procura no dia a dia, passar os conceitos para que eles desenvolvam e consigam atingir o objetivo. O Santos sempre foi marcado, e se fala muito do DNA ofensivo do Santos, principalmente no time profissional, mas que na base também se fala bastante. Isso, de certa forma, te facilita no seu trabalho, Helder, para você exatamente ter sido um volante de qualidade, um jogador que você fala, minhas equipes eu gosto que tem aí essa chance de chegar ao gol, de propor jogos. Isso, de certa forma, ajuda a estar no Santos? Sim, o que o treinador, eu acho, Fred, que a gente precisa entender como treinador é respeitar o histórico do clube. Tá? O Santos, e aí você não adianta saber também as peças que você tem. Primeira coisa, é você saber o histórico do clube, quem o clube sempre revelou. Eu vou dar o exemplo aqui, o maior do mundo, Pelé. Pelé. Tá? Então vamos tirar o Pelé. Sim. Tá? E aí a gente vai começar, aí tem os atacantes, década de 70, era Coutinho, Edu, aí você tem... Pepe, enfim, aí você vem para meio campo tirando Pelé, você tem Pita, sim, Gilberto Costa que jogou lá, Juari, Lima. Então aí lá atrás de lateral, Carlos Alberto Silva, Índio, Marquinhos Capixaba, que eu lembro aqui que jogou, que fez sucesso, sim, aí Chulapa. Então, o que nós estamos falando de ex-atletas vencedores, né? Mas o que esses atletas tinham? Então, vamos lá. O lateral direito, que foi trimundial, ele apoiava, chegava, finalizava. Então, como que tem que ser o lateral de hoje, né? Do Santos? Então, eu tenho que desenvolver esse perfil. Sim. Eu tenho que respeitar o histórico. E lá já se jogava para frente. Então, não é porque depois veio Robinho, Neymar... que se mudou a história. Não, a história do clube está lá atrás. Claro. E a gente precisa respeitar a história. E aí, às vezes, eu quero jogar o meu modelo de jogo, que eu gosto, mas eu não tenho a peça. Então, primeiro, o treinador precisa respeitar o histórico do clube. Segundo, você tem que saber o que você tem em mãos para colocar em prática. Né? Então, aí você vai começando a construir, encaixar as peças que eu faço, que o futebol é um jogo de xadrez, ou para simplificar, o jogo de dama, né? Que você tira uma pedra, mexe aqui, outra ali. Então, mas ele é pensado hoje. Então, aos poucos você vai colocando. Então, se você entende esse histórico e começa a desenvolver, eu acho que aí você começa a trabalhar. E é isso que eu procuro fazer no dia a dia. Ver as peças, encaixar e procurar desenvolver os meninos da melhor maneira possível para formar o atleta perfil para o Santos. Você vai ter que saber o perfil, de repente, um outro clube que você vai trabalhar, o perfil no São Paulo, um perfil no Palmeiras, um perfil no Corinthians. São perfis diferentes e que você precisa respeitar o histórico do clube. Então, para cada clube, o treinador precisa ter essa leitura. E aí a sua forma de trabalhar no dia a dia, como que você vai conduzir os atletas, né? Às vezes a formação, eu falo que o Sub-17 é a categoria mais difícil, porque os meninos ainda não são e acham que são. No Santos ele tem um histórico de premissa que ele pula, o atleta do 17 ele já vai profissional. Então você imagina o que a responsabilidade que nós temos de desenvolver esse atleta. Eu não posso só desenvolver esse atleta só tecnicamente, eu tenho que trabalhar ele psicologicamente, eu preciso trabalhar ele fisicamente para deixar ele mais completo e, de repente, ele performando aqui, ele já vai pular etapas e já vai para o 20. Ano passado nós tivemos David, que hoje já foi vendido. Sim. Então, é tão próximo, olhar foi ontem e hoje já vai para a Europa, você vê, então, como é rápido o futebol, ele é dinâmico. Então, por isso que a gente precisa formar. E eu tenho conversado muito com os atletas sobre isso. Então, o Santos, ele tem historicamente esse DNA ofensivo, mas na formação ele também dá muita oportunidade para os atletas que estão performando e se destacando. Então, isso é importante. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso e cabe a nós, junto com a comissão técnica, administrar e potencializar esses garotos num contexto geral para deixá-los em condições de
dar alegria ao torcedor. Com certeza. Helder, poxa, passa muito rápido, né? Claro, teríamos vários programas, mas fica já um convite para você voltar, para contar ainda mais do seu trabalho. Mas um prazer recebê-lo aqui. Eu, como né, eu sou de 78, mas assim, a época que você jogou ainda para adolescente, acompanhando o Helder jogar, campeão no Santos também, jogou no Peixe, e é um prazer recebê-lo aqui no programa Bola Não Para. Eu desejo sorte. Você está na base do Santos, que é tão importante. A garotada vai lá no sonho de ser um novo Neymar, né, um novo Diego, o Robinho quando teve lá também. Os meninos estão aparecendo agora, tem o Marcos Leonardo, o David Washington já foi embora. Então, boa sorte, sucesso para você, viu, Helder? Obrigado, Fred, eu que agradeço. Parabéns pelo programa. E sucesso cada vez mais, a bola não para e a hora que você precisar, é o que eu falo, a bola não pode parar mesmo, porque se parar você já pensou. Então, parabéns. O que eu digo é o seguinte, quando a bola para os atletas, ele não sabe o que tem que fazer. Então, quando a bola não para, ele já está sabendo o que ele faz. E é o que você faz aqui no dia a dia. Parabéns pelo programa, sucesso cada vez mais. Tá? Obrigado pelo convite. Quem sabe a próxima oportunidade estou aí à disposição. Com certeza. Agradecendo Helder Campos, que participou aqui do A Bola Não Para. E o A Bola Não Para volta semana que vem. Sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!